Simplificação de frações. Como simplificar uma fração? Fração irredutível. O que seria isso? Nessa aula vamos falar sobre as simplificações de frações, a importância de saber esse conteúdo, ok? Então vamos nessa. Já vimos na aula sobre frações equivalentes, ok? Se você ainda não viu esse vídeo de frações equivalentes, eu vou deixar o link aí na descrição e também está aparecendo aí em cima no vídeo para você, porque é muito importante essa aula, porque para saber trabalhar com simplificação, entender a ideia de simplificação, você tem que saber o que é uma fração equivalente, que na verdade é uma continuação daquela aula, certo? Então lá naquela aula a gente viu que para encontrar uma fração equivalente, né, basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então isso aqui a gente fez naquela aula, né? Por exemplo, eu tinha o 2/4 aqui, eu queria encontrar uma fração equivalente, era só multiplicar o número de cima, que é o numerador, e o de baixo, que é o denominador, por um mesmo número. O resultado era uma fração equivalente, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então a gente falava que 4/8 é equivalente a 2/4, certo? Outra maneira de encontrar uma fração equivalente seria dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? Então a gente viu que posso multiplicar, mas também eu posso dividir. Eu vou encontrar essa fração equivalente também. Por exemplo, eu tenho aqui 12/16. Se eu dividir em cima por 4, eu posso também dividir embaixo por 4. Se eu fizer isso, eu vou encontrar uma fração equivalente, certo? 12 dividido por 4 é 3 e 16 dividido por 4 é 4. Então, 3/4 é equivalente a 12/16, ok? Tem que esse ato de dividir, ele tem um nome especial, esse ato de dividir a fração para chamar fração equivalente, certo? Então, esse processo que a gente fez aqui, ó, de dividir uma fração pelo mesmo número, tanto em cima como embaixo, é o que a gente chama de simplificação de fração. Então, isso que é simplificar a fração. É encontrar uma fração equivalente dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Ou seja, simplificar, deixar a fração mais simples, né? Que nem aqui eu tinha 12/16. Ela simplificada é 3/4. É mais fácil eu trabalhar com uma fração com números menores do que uma com números maiores, certo? Maravilha. Então vocês viram aqui na hora que a gente fez a simplificação, a gente encontrou essa fraçãozinha. Se eu olhar aqui agora, eu não consigo mais dividir igual eu dividi aqui, né? O 12 dava para dividir por 4 e o 16 por 4. O 3 e o 4 não tem um divisor comum, então eu não consigo mais simplificar. O 3 só dá para dividir por 3, ok? Ou por 1. E o 4 só dá para dividir por 4, por 2, que também não divide o 3, ou por 1. Dividir por 1 não vai adiantar em nada, né? Vai continuar a mesma fração. Então, não tem mais como dividir. Quando a gente chega nesse caso que não tem mais como simplificar, nós encontramos a fração irredutível. Não é possível reduzir mais aquela fração. Então, quando a gente faz a simplificação de fração, o nosso objetivo é chegar nessa fração irredutível. Isso é muito importante, saber simplificar a fração. Toda vez que tem uma prova externa, como de concurso público, vestibular, vestibulinho, algo do tipo, lá nas respostas que você vai marcar no gabarito, se a resposta for uma fração, ela sempre estará na forma simplificada. Por exemplo, se a resposta lá no exercício você fez o cálculo e achou 12/16, se você fosse lá procurar nas respostas, não ia estar 12/16, ia ter alguma alternativa lá como 3/4, ok? Então é muito importante saber simplificar fração, beleza? Então vamos fazer uns exemplos aqui de como simplificar fração, certo? Então aproveitando aí, já está gostando da aula até aqui, aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades aí dos novos vídeos, ok? E deixe seu like, maravilha, obrigado aí pela força. Então vamos lá, vamos simplificar essa fração 2/4. Eu preciso de um número que divida os dois números ao mesmo tempo. Aqui no caso seria o 2, né? Os dois são pares, dá para dividir por 2. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Posso dividir por números diferentes, professor? Não, não pode. Para simplificar, tem que ser os dois números iguais, ok? Então como que vai ficar? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir mais aqui? Não dá, então encontramos a fração irredutível. Então simplificamos, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, certo? Essa aqui de baixo a gente consegue dividir
o 9 e o 12 por 3. O 3 é um divisor comum entre os dois, certo? Então eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Vai ficar 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, 9 dozeavos é a mesma coisa que 3 quartos. Tá vendo que aqui já está irredutível, não dá mais para continuar. Aqui dá para dividir por 7, tanto em cima como embaixo, né? Então vamos lá, 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então 7 21avos é igual a 1 terço, ou seja, é equivalente a 1 terço. A fração é irredutível, tá beleza? Então, viu? É bem tranquilo, é só dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Agora, atenção nesse próximo aqui, ó, muito importante. A simplificação pode ser feita em uma ou mais etapas, ok? Então, eu posso fazer mais de uma vez a simplificação, tendo sempre como objetivo chegar na minha fração irredutível, certo? Vamos lá para alguns exemplos. Ó. 16 20avos. Eu posso dividir ela por 4, né? Porque 16 dá para dividir por 4 e o 20 também. Vai ficar 16 dividido por 4, vai dar 4. E 20 dividido por 4, vai dar 5. Ó. Já cheguei na fração irredutível, não tem mais como reduzir aqui, certo? Tem que eu poderia ter iniciado de outra maneira. Os dois são pares, dá para dividir por 2. Poderia ter começado pelo 2? Poderia. A regra é a seguinte, se dividiu em cima por 2, embaixo também tem que dar para dividir por 2. Então eu vou dividir aqui por 2, vai dar 16 dividido por 2, vai dar 8. 20 dividido por 2, vai dar 10. Tem aqui um detalhe aqui, ó. Eu não encontrei uma fração irredutível ainda. 8 e 10 dá para continuar dividindo por um mesmo número. Os dois são pares, eu consigo dividir de novo por 2, ó. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. Tá vendo? Onde eu cheguei, ó, na mesma fração lá em cima. Na fração irredutível. Aqui eu não consigo mais reduzir. Tá vendo? Então, a simplificação ela pode ser feita em uma ou mais etapas. Aqui eu fiz em uma etapa apenas. Aqui eu fiz em duas. O importante é chegar na fração irredutível. E veja que ela chega na mesma fração. Ok? Viu que interessante? Vamos mais um exemplo aqui, ó. 24 36avos. Aqui daria para dividir por 12 e por 12. Vai ser igual 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3. 2 terços. Já está irredutível, eu não consigo mais diminuir ela. Então já encontrei a fração equivalente irredutível. Está simplificado. Ah, mas eu não vi que dava para dividir por 12. Poderia começar por outro número? Dá. 24 e 36 dá para dividir por 6, não tem problema. Ó. 24 dividido por 6 dá 4. 36 dividido por 6 dá 6. Tem que ainda não está simplificado, não está irredutível, né? Os dois são pares, dá para dividir por 2. E aqui por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Olha lá onde a gente chegou, na mesma fração. Agora ela está irredutível, não tem mais como dividir eles pelo mesmo número. Mas se quisesse começar por outro número, ainda dá, tá? Aqui os dois são pares, poderia ter começado pelo 2, ó. 24 dividido por 2 é 12. 36 dividido por 2 é 18. Olha lá, ainda dá para dividir por 2, ó. Os dois são pares, então eu vou fazer de novo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Ficou 6 nono. Chegou na fração irredutível? Não, porque esses dois números dá para dividir ainda por 3. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Olha onde eu cheguei, 2 terços. Nas mesmas frações que eu cheguei lá em cima. Então, tá vendo? Não importa o tanto de etapas que eu vou fazer, certo? A regra que você tem que ter em mente é sempre o número que eu usar para dividir o numerador é o mesmo que eu vou usar para dividir o denominador. Então, o mesmo que eu divido de cima, uso para dividir o de baixo, ok? E eu tenho que fazer esse processo até chegar numa fração que é chamada irredutível, ou seja, que não é mais possível dividi-la, ok? Então, beleza, espero que tenham gostado da aula. Aproveita aí, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, beleza? Então, pessoal, um grande abraço, bons estudos, até a próxima.